Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Tome Nota dessa semana. Como você já deve saber, nós estamos estudando aí as lições da nossa revista Ensinando as Nações Jovem. E nesse trimestre nós estaremos falando sobre sexualidade. Então, no episódio de hoje, nosso Tome Nota aí, a gente tem uma lição para a gente estudar, para a gente discutir aqui no nosso bate-papo, né? E o tema da nossa lição hoje é: masturbação é pecado? E aí, né? O que a gente vai aprender nesse dia aqui? Então, eu queria já dar boas-vindas para os nossos convidados. Nós temos aqui com a gente Pastor Fabrício, Pastora Rafaela, a Lídia e o autor da nossa lição, né? Que é o Pedro Henrique. Nós vamos ter um momento muito bacana aqui discutindo sobre essa lição, tá? Então, para a gente começar aqui falando, né, sobre esse tema tão podemos dizer polêmico, né? Que é sobre a masturbação. Eu já queria convidar o Pedro para aparecer aí. Estou. Tá aí, Pedro. Então, Pedro foi o autor dessa lição, né? E eu queria, Pedro, que você começasse falando para a gente o que significa masturbação, né? Então, não sei, né, se tem alguém aí que ainda não saiba, mas se tiver, explica para a gente aí o que significa. Não, Natanael, olha, como se eu precisasse explicar muita coisa, né? Mas, como eu trouxe aqui na lição, até uma definição da palavra, é que masturbação vem de uma palavra ali que é manus e turbare, que significa mexer com as mãos. Então, trazendo aqui para a ideia do contexto, é a autossatisfação sexual, né? É a pessoa por si própria, digamos, com as suas próprias mãos, estimular sexualmente ali seus órgãos genitais, suas zonas mais erógenas, com busca pelo prazer pessoal. Então, isso é masturbação. Bom, então, isso num contexto geral, né? Explicando tecnicamente o que seria esse termo, masturbação. Então, diz pra gente aí o que a Bíblia, Pastor Fabrício, se a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, sobre esse assunto, se tem algo específico na Bíblia tratando a respeito da masturbação, né? Porque de alguns temas que nós já falamos aqui no Tome Nota, a gente sabe que na Bíblia tem alguns textos específicos, né, tratando sobre o assunto. Mas sobre a masturbação, tem alguma coisa específica na Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? Olha, a Bíblia vai estar recheada de informações e instruções para que nós venhamos a desenvolver fuga da imoralidade sexual, da perversão sexual, de toda lascívia, ou de toda desconfiguração ou desconstrução daquilo que o próprio Senhor Deus criou para que nós venhamos a ter desfrute sexual no casamento, por exemplo. Então, quando nós vamos falar de masturbação, um texto interessante é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 3. O texto diz assim, ó: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém os santos. Então, a instrução paulina aqui é para que nós venhamos a desenvolver fuga de tudo isso que produz fornicação, como bem o Pedro colocou na definição aí dessa autossatisfação. Essa satisfação individual, ela é ilegítima do ponto de vista bíblico do alívio da tensão sexual, que é legitimada somente dentro do casamento. Então, a grande instrução bíblica, a gente vai ver Paulo orientando em praticamente todas as cartas, sobretudo Coríntios e Efésios, que a gente vai ver ele falando sobre fugir da aparência do mal, fugir de toda lascívia, fugir de toda impureza sexual. Então, a grande fuga bíblica, ou grande resposta bíblica, é para que nós venhamos a nos abster e abrir mão de toda a impureza sexual. Eu sei, falando do tema que nós estamos desenvolvendo aqui, é bem complexo no contexto que nós estamos vivendo socialmente, mas é possível viver de forma santa em um mundo tão promíscuo como o nosso. Com certeza. Mais alguém quer comentar alguma coisa aí? Alguma das meninas? Lídia, pastora Rafaela? Podem ficar à vontade. Aproveitando a fala do pastor Fabrício, onde ele falou sobre a questão de fugir, né? De fugir da aparência do mal. Eu acho interessante que a gente não observa muito essa questão desse assunto de ser algo incentivado a gente a fugir, né? No caso, a gente vê mesmo
do lado masculino. A gente, desde jovem, do início da adolescência, a gente ouve muito se falar como um motivo de masculinidade, como aflorar da masculinidade. Então, é bem visto no lado dos homens que isso seja feito. Ninguém é incentivado a fugir, no caso dos homens, né? Sim, isso é algo que realmente, né, os homens muitas das vezes são incentivados a tal prática, né? Seja... Até as sexólogas de hoje em dia, né, os sexólogos aí, Verdade. instruem muito essa ideia do se conhecer, do conhecer o corpo, e eles caminham passeando por essas vertentes aí, de que conhecer o corpo é derivado do toque, né, ou o toque que vai produzir, né, esse saber, esse conhecer, principalmente de áreas de sensibilidade, mas nem necessariamente quer dizer que para se conhecer o seu corpo, as áreas realmente delicadas do corpo aí, vai carecer realmente de um processo de masturbação, né? Desse alto prazer, dessa satisfação. Como a gente falou aqui agora há pouco, é completamente ilegítima esse alívio de tensão sexual fora daquilo que Deus instituiu como matrimônio. Sim. Falando, né, como o pastor Fabrício já falou aí a respeito da autossatisfação, do prazer, né, eu acho que nós podemos entrar num ponto que é sobre o egocentrismo, né? Então, qualquer um dos comentaristas aí, vou deixar aberto para vocês, quem pode comentar a respeito desse egocentrismo, né? Nós sabemos que é um dos maus da nossa geração, é algo que a pessoa pensa que só o que ela sente é importante, né? Então ela quer receber, mas ela não sabe o valor de servir, de também doar. Então essa questão do egocentrismo é algo que está bem relacionado à questão da masturbação, né? Essa questão de satisfazer o próprio prazer. Então, comentem pra gente aí com relação a isso, ao egocentrismo. Bom, deixa eu falar, Pedro, você me complementa. Pode falar, Rafaela. Bom, eu acho assim que o egocentrismo, ele é uma realidade mesmo dos nossos dias. Dura, mas é uma realidade dos nossos dias, né? E a masturbação é justamente uma atitude que demonstra isso. É eu pensar primeiramente em mim, satisfazer justamente a minha carne, né? Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos, que com o foco do cristão, nós não devemos amar a nós mesmos acima de tudo, mas nós precisamos amar o nosso Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Ia trazer também aqui o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, que o princípio de Deus é totalmente contrário ao egocentrismo. O corpo da mulher pertence ao marido, não a ela. O corpo do marido pertence à esposa, não a ele. Então, nesse sentido de satisfação e de prazer, o outro é muito mais importante do que a própria pessoa. Então, o princípio de Deus é esse. Tudo que foge disso está errado. Tudo que foge disso é contra o que Deus planejou, o que Deus projetou. Então, se a gente entende a premissa de que o evangelho, a vida em Cristo, é para o outro, é sobre o outro, é a mortificação do nosso eu, da nossa natureza pecaminosa, abrir mão da própria vontade é glorificar a Deus. Então, quando nós deixamos de existir do ponto de vista espiritual, em razão e em função de nós mesmos, ao nosso bel prazer, e entregamos e submetemos a nossa própria vontade, os nossos desejos, os nossos impulsos e extensões sexuais na mão do Senhor, não é que nós vamos agora ser etificados, né? Nós viramos agora seres extraterrestres, não temos sentimentos, vontades e nem impulsos sexuais. Mas agora a gente sujeita isso à vontade de Deus e, obviamente, fazendo a nossa parte humana, mas entendendo que quando nós estamos elevando o nosso nível de espiritualidade, essas tensões, esse desejo de viver em razão de si, em busca do seu bel prazer, ele é mais razoavelmente administrado, né? Sim, com certeza. Bom, então, de tudo que nós já falamos aqui, né, então nós podemos concluir que a masturbação é sim pecado, concordam? Inquestionavelmente. Então, se alguém leu o título da lição aí e estava com alguma dúvida ainda, a gente conclui aqui que é pecado, é sim pecado, né? E no meio cristão, né, no nosso meio, a masturbação, às vezes, ela é vista como um pecado oculto, né? Então, o que é isso, né? O que significa isso e quais são as consequências desse tipo de pecado, né? Então, a masturbação, muitas vezes, ela é relacionada a esse tipo de pecado.
Então, quais são as consequências, Pedro? Diz aí pra gente, depois se mais alguém quiser comentar também, fique à vontade. Realmente é oculto, né? É algo que a gente não faz, assim, Em público, né? ideia de como... Não, é Ninguém algo que faz isso em assim, a público. gente não faz ideia de como inicia a vida. Porque, assim, quando a gente fala disso, o jovem, o adolescente, ele começa isso numa idade em que ele ainda não tem instrução nenhuma sobre essa questão, né? Então, vai indo e não conversa sobre isso com ninguém que pode instruir de verdade, porque é um assunto que não se abre para falar, e isso vai escondendo e vai se tornando algo oculto por tempo indeterminado. E qual que é a consequência disso para a vida do cristão? E, né, a gente está num contexto cristão. É o esfriamento espiritual, o distanciamento de Deus. É essa distância que se adquire, até o sentimento de culpa, o sentimento de não conseguir se livrar disso, de às vezes até tentar e não conseguir, e esse sentimento de incapacidade, de estar longe de Deus. Então, essa é a consequência. Além desse, me permite adicionar aqui, além desses pontos de vista, obviamente, espirituais, que o Pedro bem colocou aí, do esfriamento, do distanciamento, da insensibilidade, né? Até a forma desconfigurada que nós passamos a enxergar o outro, tanto a mulher para o homem como o homem para a mulher, nós temos os problemas que a masturbação causa de fatores naturais, né? Por exemplo, o excesso da masturbação na fase da adolescência e da juventude pode produzir uma série de desconfigurações dentro da relação marital, né? Quando ele for casado, ele pode desenvolver ejaculação precoce, ele pode desenvolver uma alta sensibilidade à temperatura da vagina, o que pode ocasionar uma série de problemas quando ele de fato tiver legitimado a consumar o sexo. Para você ter ideia do transtorno que é o excesso da masturbação, nós aconselhamos um casal uma época que o marido, na adolescência, era viciado em masturbação. E ele, depois disso, se casou, obviamente, na sua fase de jovem adulto, se casou, e ele tinha relação sexual com a sua esposa, mas essa relação não era suficiente para satisfazê-lo. Toda vez que ele terminava a relação sexual com a esposa, casado, obviamente, ele recorria, então, à masturbação para completar o ciclo da satisfação pessoal, de tão dependente que ele ficou dessa produção de alto prazer, de autossatisfação. Então, a relação marital, sexual, debaixo de uma aliança, não foi suficiente para satisfazer um viciado em masturbação. Depois do sexo, ele precisava se masturbar para se completar. Então, a gente tem outros transtornos que podem ser gerados, obviamente, extras do nosso ponto de vista cristão, apesar de essa ser a nossa pauta como cristãos, de entendermos a nossa sexualidade, vida pecaminosa, mas o excesso de masturbação, no futuro, pode trazer transtornos muito sérios para a sua relação. A gente vê aí o estrago, né, que a masturbação pode trazer para a vida das pessoas, né? Parece uma brincadeira, né? Assim, não, eu estou aqui, eu só vou aliviar a tensão, é o momento, né? Então, eu preciso descarregar e vai, mas isso é um ciclo repetitivo vicioso que pode prejudicar nas mais diversas áreas da esfera humana. Então, a gente precisa ter cuidado, né, com isso. É tão assustador que a nível patológico, por exemplo, a minha esposa, ela testemunhou várias vezes que ela estava, por exemplo, quando nós morávamos aí em Goiânia, alguns homens a perseguiam aí dentro de supermercado, etc., e se masturbando dentro do supermercado olhando para ela. Então, você vai perceber o nível patológico que um psicopata e talvez um excesso de masturbação aí pode produzir no comportamento humano. Ele precisava se masturbar no supermercado olhando para alguém. Né? A gente teve uma reportagem dias atrás, aí, não sei se foi na televisão, se foi na internet, de um homem que foi abordar uma mulher, ela até pensou que era assalto, mas o motoqueiro estava se masturbando, olhando para ela no meio da rua. Então, é um negócio que desconfigura o ser. Faz parte da sexualidade? Faz parte da sexualidade. Mas não é sadio quanto parece ser, né? E eu acho que o problema já começa inicialmente mesmo, a raiz está lá na questão que não é falado o assunto, né? Aquele famoso clichê, é um assunto que é tabu. Então, se ele não é falado lá na escola, né, gente, não falar com as crianças pequenas, começar desde ali, na igreja, desde os pequenininhos. Eu sei que é difícil de falar sobre esse assunto, ninguém quer falar sobre isso, sobre sexo, mas se ele fosse abordado com uma certa leveza desde o início,
talvez ali a gente conseguiria pelo menos diminuir a gravidade do problema, né? As crianças crescendo do oculto, né? Como é oculto, então lá na frente as pessoas têm dificuldade, às vezes, de conversar até mesmo, de colocar para fora com um psicólogo quando sente que isso está prejudicando sua vida, ou na igreja, falar com o pastor para confessar esse pecado. Então, por ser oculto, por ser um assunto que ninguém nunca toca nele, se torna difícil até mesmo a abertura. Então, eu acredito que o problema começa mesmo lá atrás, dessa falta de comunicação, dessa falta de tocar nesse assunto, né? Com certeza, e essa falta de comunicação, né, da pessoa ter uma abertura para falar, só vai causar mais ainda prejuízo, como a Lídia colocou, né? Porque a pessoa às vezes não vai ter liberdade para falar com o pastor, com o líder, né, com um familiar, né, os com pais, que está né? passando por uma situação dessa, assim. Então a gente vê que só traz prejuízos, né, para a vida das pessoas, dos jovens, né? E tá aí a importância, né, de todos esses assuntos que nós temos falado aqui no nosso Tome Nota, né, de realmente ser ensinado, ser falado dentro de casa, na igreja, né? É realmente assuntos muito importantes, né, de se tratar com os nossos jovens. Natanael, e com clareza, né? Principalmente, por exemplo, a gente fala com adolescentes e jovens aqui que vão dar aula, que vão ministrar e vão ouvir, mas é um assunto com clareza, sem excesso, lógico, que talvez para deixar leve, até o bom humor faz parte, mas com clareza e com respaldo bíblico para que o ensino seja ministrado de fato e eles entendam todos a importância do diálogo sobre o tema, até para que haja uma identificação e uma possível libertação, se chegar a esse caso. Né? Com certeza. Mais alguém quer comentar aí ou podemos pular para o próximo? Bom, então, a gente vê que o mundo ele tem colocado aí muitos... ele tem colocado a masturbação como se fosse algo natural, algo normal, né? E nós sabemos que isso são falsos argumentos, né? Que não, nós, pelo menos cristãos, não devemos usar isso. Então, nós precisamos aí destruir esses falsos argumentos, né? Um deles, por exemplo, que muitas pessoas utilizam, né, para defender aí a questão da masturbação, é de que a masturbação sem a pornografia não é pecado, né? Então, comentem pra gente com relação a isso aí. Vocês concordam ou isso é realmente um falso ensinamento que o mundo tem colocado aí? Nael, até para alinhar isso aí, isso não é nem um argumento do mundo, isso é um argumento do cristão, tá? Porque para o mundo isso é normal. É verdade. Para o mundo não tem nenhum problema, para o mundo tá tudo tranquilo, com ou sem, vamos embora, né? Mas isso é um argumento do cristão, que isso serve, não utilizando a pornografia como subterfúgio para isso, né? Como aliado dessa prática, que é lícito, que é aceitável. Partindo da ideia de que é pela visão, é por esse estímulo visual que vem o ato pecaminoso. Mas nós entendemos que não, que todo pecado inicia na mente, inicia aqui no centro do nosso desejo, no centro da nossa vontade, do nosso intelecto, dos nossos sentimentos. É aí que inicia. Então, quando se concebe essa concupiscência na mente e se pratica, o pecado está consumado, tendo estímulo visual ou não. Se a gente fosse lembrar aqui de Mateus 5:28, o texto de Jesus diz que se o homem olhar para uma mulher e no seu coração desejá-la, ele já consumiu o pecado, ele já consumou o pecado. Então, talvez a pastora Rafa pode falar com mais propriedade para a gente entender que também é um problema de todos os gêneros, de todos os sexos, de gênero não, né? De todos os sexos, masculino e feminino, mas quem que se masturba pensando no alface? Não tem a menor condição, né? Nem homem, nem mulher. Ninguém vai se masturbar, olha uma árvore, que bonita, me excitei e vou me masturbar. Não, ninguém faz isso. Você pode talvez não ter o subterfúgio da pornografia, mas você tem o problema da mente. Porque é no centro da vontade que surge o desejo. Então, o desejo precisa ser desenvolvido para que haja excitação. Ninguém se excita olhando para o teto, a não ser um psicopata, né? Então, ele precisa de um estímulo para isso. E onde que ele vai fazer? Alimentar na mente. Ele não vai olhar uma alface, nossa Deus, mas que alface bonito, Jesus. Já vou fazer um negócio com esse alface. Só se ele morar na roça, porque na roça tem, né? Gente que transa com bananeira, com essas coisas aí, que acontecem, esses sobrenaturais aí. Com porco, né? Também já vi essas histórias de comer frango também, esse monte de coisa.
Mas o ser humano normal, dentro da normalidade, ele precisa de um auxílio mental, emocional, para que possa produzir excitação. Então, de praxe, se a gente usar o texto bíblico de Mateus 5:28, se ele olhar e desejar, e a gente falar desse olhar do ponto de vista do desejo gerado, ninguém se masturba olhando para o teto, como disse. Então, já consuma o pecado só pelo estímulo do desejo. Por quê? Porque se a gente for olhar lá nos 10 mandamentos, aquele que pratica, na literalidade, o que consome no Antigo Testamento, consome o pecado. Mas no Novo Testamento, Jesus está nos ensinando acerca dessa motivação. A motivação de olhar e cobiçar já tem prática, já configura como pecado. Então, essa masturbação já entra como um problema exatamente por causa desse alimento que já foi gerado na mente. E só para complementar aqui, eu acho que a masturbação feminina, ela é um outro pecado oculto, né? Porque não é falado e é como se a figura feminina, como se a mulher não fosse pecadora, como se ela não tivesse pensamentos, né? Então, realmente, nós somos seres humanos, tanto o homem quanto a mulher. E é o que o Pedro disse, né? É gerado aqui, né? Então, se nós somos mulheres e se existe pecado, com certeza as mulheres fazem sim a masturbação. Sem dúvida. E talvez para a mulher ainda é um tabu maior, né? Por causa do excesso de machismo que nós temos nessa geração e talvez por ser tão incomum, digamos assim, a nível, pelo menos, de verbalização, a masturbação feminina, né? Então, existe. Vamos também nos atentar para isso. E é aí que eu acredito que mora a questão ocultista, né, da história, porque justamente por não se achar que as mulheres praticam, talvez aí exista uma onda de mulheres surfando nessa, e justamente é aquilo que prega talvez o feminismo, né? Não vamos entrar, né? Quem sou eu para falar sobre o feminismo? Mas o feminismo, ele aborda muito essa questão, incentiva as mulheres no sentido, você não precisa de um homem para ser feliz, para ter prazer. Você mesma pode se dar. Né? Um então, vibrador resolve a sua vida, grande, né? Exatamente. Então, a gente vê muito isso, a questão de sex shops. Agora está muito fácil, né, o acesso, né? Até no grupo aqui do local onde eu moro, as pessoas mandam assim como se fosse uma coisa normal, incentivando as mulheres chamando as mulheres para utilizar. Então, tem essa questão, né? Como não é falado no lado das mulheres, se pensam que não é muito praticado. Mas talvez, eu arrisco dizer que acontece, se não na mesma quantidade, não, quem se sabe, né? Com certeza. E a gente vê também que os jovens eles usam até outros argumentos, né, para a questão da masturbação. Outro argumento que eu já vi sendo utilizado é de que é melhor se masturbar do que fornicar, né? Como se houvesse pecado diferente um do outro, né? Qual que é a diferença aí agora? Não existe. Eu vou me masturbar para não fornicar. O que ele fez? Traduz aí, o que ele fez? A questão é o cidadão chega a brilhante, né, conclusão de que é melhor ele se aliviar ali do que ele consumar um ato sexual com a sua namorada ou com alguém de forma ilícita, não? Então, exatamente. Tirar essa tensão, assim. Então, essa é uma conclusão totalmente errada também, porque, assim como você disse, é como se Deus permitisse uma pequena dose de cada coisa que ele considera ilícita, que ele considera errada, né? Como forma de você ir ali levando em banho-maria a sua vida, empurrando com a barriga, né? Tomando pequenas doses de pecado para não cometer um pecado de tamanho proporcional. Mas não tem pecadinho nem pecadão, né? Uma mosca pecado, morta, né? Estraga o perfume inteiro, está escrito na Bíblia. Então, não tem isso. Não tem pequenas doses para evitar que se cometa algo maior. Não tem isso. Eu vou perdoar o mal menor para evitar o mal maior, é isso? Até isso nos mostra sobre a nossa juventude, Natanael. A referência que muitos dos nossos jovens, a despeito de serem cristãos, têm sobre o que de fato é a prática do pecado, né? A nível sexual, não, peraí, uma masturbação é mais tranquilo, Deus perdoa. Nossa, mas se eu tiver uma relação com alguém, nossa, é um mal muito maior. Então, peraí, nós já começamos a dimensionar, inclusive, o que Deus perdoaria mais, o que Deus
perdoaria menos. Então, a gente percebe o quanto os nossos jovens estão suscetíveis a isso e entregues a esse prazer sem entregar os seus corpos, de fato, como sacrifício ao Senhor, suas vontades, os seus prazeres, depositando no Senhor aí, para que Ele supra as nossas necessidades e transforme a nossa realidade. Eu estou dizendo que ninguém não sinta esses impulsos e tensões sexuais, mas a gente precisa aprender a entregar elas na mão do Senhor. Exatamente, nós vemos, né, nós percebemos isso, que nossos jovens, nós ensinamos muitas das vezes nossos jovens de que não se deve ter relação sexual antes do casamento, diz que não se deve fornicar, mas nós deixamos de lado esses outros pecados, né? A questão da masturbação, da pornografia não é falado, não é ensinado. E aí é onde os nossos jovens caem muitas das vezes, porque não foi ensinado, eles acham, né, se perdem no meio desses argumentos que são usados e acham que há essa diferença de pecado, né? Então, nós sabemos que pecado é pecado, não tem tamanho, não tem dimensão menor ou maior, pecado é pecado, né? Então, por isso que é tão importante nós ensinarmos com relação a isso também, né? Não somente de não se ter uma relação sexual antes de casar, ou de não fornicar, e outras coisas que é ensinada, mas de pegar lá ponto por ponto, tudo isso que nós estamos aprendendo aqui na nossa revista nesse trimestre, né? O que eles precisam entender, a nossa geração precisa entender que a masturbação é sexo, assim como o sexo com, né, com outra pessoa. Então, o problema está em achar que masturbar não é sexo, né? O sexo, isso é um sexo, masturbação é sexo. Então, achar que por estar masturbando não está fazendo sexo com alguém, que isso não vai ser pecado, né? Exatamente. Bom, então como nós já discutimos aí, né, os malefícios da masturbação, que masturbação é pecado, como vencer esse pecado, né? Comenta pra gente aí, Pedro, o que é preciso, o que o jovem, né, que está ali nessa situação, muitas vezes até viciado, né? Nós falamos na lição passada sobre pornografia e nós vimos que tem pessoas que são viciadas em pornografia com a questão da masturbação da mesma forma. Nós sabemos que tem pessoas que necessitam, né, de se masturbar várias vezes ao dia e tantas coisas. E como vencer isso, né? Nós sabemos que é realmente muito difícil, mas o que é preciso? O entendimento, né, de que é possível vencer. Porque, às vezes, a pessoa, ela tenta e não consegue, ela faz ali seus compromissos com Deus, aí fica ali, consegue 10 dias, 15 dias, aí, vez ou outra, já está lá de novo, acontece alguma coisa, se frustra emocionalmente com alguma coisa, cai de novo, fica vulnerável, cai de novo, e é um eterno ciclo de levanta e cai que não acaba mais. A pessoa precisa entender que é possível. Eu sou o único solteiro aqui do time, né, do time que está discutindo aqui, então eu falo para você, é possível sim, existe vitória sim. A gente precisa entender, compreender, primeiro, eu coloquei até três hipóteses aqui, 3 ilustrações que levam a gente a entender o seguinte. Primeiro, você precisa compreender que existe uma recompensa para quem faz a vontade de Deus, para quem aceita a vontade de Deus. Segundo, você tem que compreender que existe prejuízo, e prejuízo grande, de se continuar nessa prática, de não vencer isso, de continuar se entregando a isso. E terceiro, a gente precisa entender que existe alguém, existe um Deus 24 horas por dia nos observando, mesmo onde ninguém está vendo, Ele está nos vendo. Então, com esse entendimento, só que esse entendimento não é suficiente, porque a nossa carne ainda é forte, a nossa carne ainda é terrivelmente dominadora do nosso ser. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós precisamos da força do Espírito Santo e entregar a nossa vida para ser guiada por Ele. Com o entendimento e com a direção e o fortalecimento do Espírito Santo, existe vitória sim. A Bíblia nos fala que o pecado nos distancia de Deus, né? E eu acho que, diante disso que o Pedro falou, atitude.
Eu acho que é uma característica fundamental na vida do jovem para que realmente você venha se distanciar do pecado, né, dessa prática, e se aproximar de Jesus. Então, eu acho que a atitude hoje é algo que tem faltado nessa nossa geração e que precisa realmente prevalecer dentro de nós, né? A atitude que vem de Jesus, que vem do Espírito Santo de Deus. Pegando o gancho da pastora Rafa, não se vitimizar, né? O masturbador fez uma opção, ele fez uma escolha, e a escolha dele foi essa, de pecar. Então, o primeiro passo é não se vitimizar. Você, masturbador, é responsável pelas suas escolhas e, obviamente, tem que arcar responsavelmente com as suas consequências. Mas o que a gente pode fazer? Primeiro ponto, como o Pedro disse, se arrepender. Falar, olha, eu fiz uma escolha e esse caminho foi tortuoso e eu preciso voltar, eu preciso me organizar, eu preciso voltar para um molde, ou aquilo que a própria Bíblia diz, as veredas antigas, os caminhos que nos apontam até o Senhor. Então, o primeiro passo é não se vitimizar. Você não é vítima do acaso. Eu sou solteiro. Você não sabe o que um solteiro passa. Pedro está aí dizendo, como testemunha viva, de que é possível, né, ser solteiro. E em nome de Jesus vai passar isso em breve. Né? É a oração da igreja inteira, e todo mundo diz amém. Né? E viver em santidade, viver em separação, não em prática de pecado e não com a justificativa, pastor, mas você não sabe. Pois é. E segundo, se arrependa. Terceiro conselho, cuidado com o que você se alimenta. Então, quanto mais conteúdo que te aponte para desenvolver ou aguçar os seus impulsos sexuais, mais inclinado você vai estar para uma área de vulnerabilidade, para uma área de tentação. Então, cuidado com a internet, cuidado com a TV, cuidado com o que você ouve. Ah, pastor, mas a rua está cheia de gente. Pois é, mas cuidado com aquilo que você alimenta os seus olhos, né? Se você olhar e desejar, você já pratica pecado, corre, se arrependa, busca ao Senhor, se arrepende, não se vitimize e cuidado com o que alimenta os seus olhos. Acho que esses são 3 bons conselhos. Bom, e realmente trata-se de uma batalha bem pesada, né, para ser enfrentada. A gente sabe disso, mas como o Pedro já falou, o pastor Fabrício também, é possível, né? Então, como a palavra diz bem claramente, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é importante também essa questão de conhecer a verdade, a questão do temor a Deus, né, de buscar ajuda, o auxílio do Espírito Santo, porque ele, como o Pedro colocou na lição, ele produz em nós domínio próprio. Né? Então, são realmente pontos importantes que nós precisamos tomar, o jovem precisa tomar. E a questão que a pastora Rafaela também falou, muito importante da atitude, né? De realmente ter a atitude de mudar, mesmo que seja difícil, seja, né, pesado, é possível, né? Muito Toma banho gelado e chá de gengibre e de camomila todo dia. Bom, gente, caminhando para o final aqui já, eu queria parabenizar o Pedro pela lição, que ficou fantástica, e eu achei muito bacana o pensamento que ele colocou aqui, vou ler para vocês aí, que diz: a masturbação é uma simulação da relação sexual. Como pode um fake estar de acordo com a vontade e os princípios de Deus? Então, Pedro, eu queria que você comentasse aí esse pensamento que eu achei muito bacana, que você colocou aqui na lição. Comenta pra gente aí se o pessoal quiser comentar também. É isso, quando a pessoa faz isso, pratica a masturbação, ela está mentalizando alguma coisa, ela está simulando alguma coisa, é falso, é fake mesmo. E o que Deus tem para a pessoa, o que Deus tem para você que está assistindo, para você que vai ministrar essa aula, para você que vai ouvir essa aula, o que Deus tem para você é real, é uma satisfação verdadeira, uma satisfação real. Não é fake, não é falso, ele tem o melhor para nós. Então nós precisamos confiar e acreditar nisso. Essa é a vontade dele para a nossa vida. Amém, glória a Deus. As meninas pessoal, aí, então, querem pontuar? Isso aí. Então eu vou lá. Então eu acho que o diabo está o tempo todo tentando produzir falsificações daquilo que Deus tem. E a masturbação é como o Pedro disse, colocou bem aí no pensamento. É uma falsificação do ideal que Deus tem para o desfrute da satisfação plena sexual. Então esse fake aí é nada mais, nada menos do que uma falsificação diabólica. Então cuidado com essa prática.
para que você possa realmente viver em santidade e desfrutar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, o prazer propício que Deus tem para cada um de nós. Amém. Pessoal, nosso tempo está acabando aqui, infelizmente, o papo está muito bom, mas eu queria dar um tempinho rápido aí para cada um dos nossos participantes se despedir. Quem quer começar? Primeiras damas. Vamos lá, meninas. Eu quero agradecer, né? É sempre muito bom e eu creio que é um privilégio estarmos aqui juntos nesse debate, nesse bate-papo que é realmente de muito aprendizado, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e que Deus realmente continue nos abençoando, nos fortalecendo, né? Renovando a nossa fé para que como cristão possamos ter atributos, possamos ter realmente atitudes que agradam primeiramente ao seu coração. Também sou muito feliz de ter participado desse assunto, justamente por ser um assunto que quase não é tocado, né? E o desejo é que ele possa cada vez mais ser expandido em nosso meio, no meio da nossa juventude, para que as pessoas possam ter clareza e entendimento de fato do que se trata e ter uma mudança de vida. Aí. Gente, então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. É um prazer estar sempre com vocês, gente, nesse tempo de edificação mútua. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aí e aprendendo têm sido realmente edificados aí para ministrar e ensinar essa geração a viver uma vida santa com uma sexualidade saudável. Porque mesmo em um mundo promíscuo como o nosso, sexualizado completo como o nosso, é possível viver santificadamente em tempos como o de hoje. A revista nos ensina muito bem isso. Parabéns ao Pedro aí pela escrita, a lição tá jóia. Deus abençoe. Obrigado. Eu quero dizer que foi muito bom estar aqui discutindo, falando sobre esse assunto. E espero realmente que Deus possa ensinar para nós, para outras pessoas, para todo mundo que tiver contato aqui com esse aprendizado e realmente entender essa liberdade. Cristo nos libertou. Então, nós podemos viver, sim, essa liberdade pela qual Cristo nos deu, com a qual Ele nos libertou, e viver em santidade, viver para a glória de Deus e desfrutar o melhor. Abrir mão disso agora, né? Abrir mão tem até um sentido no assunto. Abrir mão disso agora é poder desfrutar de coisa... Para de rir, Fabrício. Poder desfrutar de coisa muito melhor depois. E Deus vai abençoar cada um, vai dar força e vai honrar o esforço de cada um. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Pedro, pastor Fabrício, pastor Rafael e Lídia. Obrigado mesmo. Foi muito bom estar com vocês aqui. E você que está aí assistindo esse vídeo, acompanhe toda semana aí o nosso Tome Nota. Tem muitas lições bacanas ainda. Não deixe de participar da Escola Dominical na sua igreja, acompanhar lá na revista tudo isso que a gente tem discutido aqui, tá bom? Muito obrigado. Até semana que vem, tá? Tem muita coisa boa vindo por